E agora nós vamos ver os casos da crase facultativa. Estará certo com a crase ou sem o emprego da crase, como a gente viu no caso das locuções adverbiais de instrumento. Tá? Vamos dar uma olhada aqui quais são elas. Tem mais casos agora, temos 3 também. Vamos lá. Diante de pronome possessivo, que indica de quem é, né? Da ideia de posse, aqueles pronomes possessivos femininos. O masculino eu já vou descartar, porque tradicionalmente a gente não deve botar crase na frente do masculino, salvo as exceções, né? Quando a palavra feminina estiver subtendida. Mas quando não houver palavra feminina subtendida, eu só vou me preocupar com as palavras femininas, deixa as masculinas para lá, tá? Então, quando o pronome for possessivo feminino, eu vou poder botar crase. Vai se aceitar com ou sem crase. Por quê? Aqui no Brasil, especialmente, nós temos a tradição de colocar 2 determinantes sem necessidade. Eu posso dizer minha casa e esse caso já está determinado, tá? Porque eu já peguei o meu e passei para o feminino minha. Ele já tem um determinante de gênero. Mas mesmo assim, eu digo com a mesma naturalidade minha casa ou a minha casa. Ainda boto o artigo a na frente. Se eu considerar que eu estou colocando o artigo a na frente que se aceita, eu posso botar a crase. Se eu considerar que não estou empregando, aí a crase pode ser retirada. Então vai ficar correto com ou sem. Olha o exemplo. Quem se refere a. Eu posso dizer minha mãe ou a minha mãe, certo? Se eu considerar que eu uso o a na frente do minha, o que vai acontecer? Crase, porque quem se refere a e eu disse a minha mãe. Se eu considerar que eu não uso a minha mãe, como é que vai ficar? Sem crase, porque quem se refere a, mas minha veio sem o a. Nesse caso, não haveria crase. Entenderam? Onde também vai acontecer esse fenômeno? Diante de nome próprio feminino. A mesma coisa, tá? Eu me referi a quem se refere a alguém, eu posso dizer Maria ou eu posso dizer a Maria, tá? Maria está aí, ou a Maria está aí, nós usamos essas duas construções. Se eu considerar que eu boto a na frente do nome próprio, quer dizer que eu vou ser forçado a usar crase. Se eu considerar que não, fica sem a crase. Lembre-se que normalmente a gente considera que põe o a na frente quando nós temos intimidade com a pessoa. A Maria veio, ou Maria veio, Maria sem o a, subtende-se que eu não tenho intimidade. Quando eu boto o a na frente, é como se fosse uma pessoa do meu círculo mais próximo, certo? Terceiro caso na crase facultativa é com a preposição até, que já é uma preposição que dá ideia de direção, assim como a preposição a também dá ideia de direção nas frases. E aí a gente faz o que? A gente usa as duas, mesmo sem necessidade. Eu posso dizer que todos os alunos foram até a escola, sem crase, se eu considerar que a escola não está com seu determinante, e eu posso dizer que eles foram até a escola com crase, porque eu considero que eu usei até a e não só o até, e acabei juntando com escola. Por isso é que a gente diz eu vou até ao mercado e até o mercado. Se aceita as duas construções, né? De tanto a gente utilizar, já foi aceito. Então são esses 3 casos aqui que eu tenho com o emprego facultativo da crase. Nomes próprios femininos, pronomes possessivos femininos e com o caso combinado aí com a preposição até, certo? Então, 3 casos obrigatórios, 3 casos facultativos. Agora vamos para os proibidos. Tem bastante a mais. Vamos lá dar uma olhada. A regra me diz que eu não devo usar crase diante de nomes masculinos, como eu disse para vocês. Já vimos que há uma exceção se, né, nós tivermos uma palavra feminina subtendida. Sem essa palavra feminina subtendida, eu não vou usar crase diante de palavra masculina, tá? Então, ele adora andar a cavalo. Olha lá, a cavalo. Então, até uma locução adverbial, mas não pode levar a crase porque cavalo é masculino, que é o mesmo caso do andar a pé que eu já comentei com vocês. Mesmo sendo locuções adverbiais, como não é um a seguido de uma palavra feminina, não recebe a crase. Outro que não aceita a crase jamais é o verbo, tá? Esse verbo, desculpa, que era não admite, tá? Ele não admite, colhi uma letrinha aqui. Mas ele não admite por quê? Porque ele não tem flexão de gênero. Ou seja, verbo é a palavra da língua portuguesa que mais se modifica. Ela tem 5 flexões: flexões de pessoa,
de número, de tempo, de modo e de voz, mas ela não tem flexão de gênero, então não tem como ele aceitar um artigo na frente, né? Cuja finalidade normalmente é determinar o gênero dessa palavra. Uma ação não vai ser diferente se um homem ou uma mulher estiver fazendo. Então não há jamais a possibilidade de eu colocar um artigo na frente desse a. Então não tem como eu juntar a preposição que viria antes com esse artigo. Então nunca haverá crase na frente de verbo. Assim que saíram, começaram a correr. Como tem o verbo na frente dele, tem um a, esse a jamais poderá receber crase. Por quê? Porque está diante de verbo. Então, palavra masculina e verbo, sem exceções no caso do verbo. A maioria dos pronomes não aceita a crase diante dele, tá? Mas nós vamos ter casos que aceitam, como a gente já viu o caso do pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo, por começarem com a letra A. Quais são os pronomes que não admitem artigo? Todos os pronomes pessoais, tá? Do caso reto, do caso oblíquo. Não há como colocar crase na frente dele. Por não admitirem um artigo, certo? Na frente para fazer junção com a palavra que vem antes. Os pronomes de tratamento também não aceitam, tá? É um pronome pessoal, caso reto, caso oblíquo e tratamento. Quem se dirige a alguém. Vossa Excelência é um pronome de tratamento. Posso botar a crase aqui? Não. E aí eu chamo a atenção para vocês que a palavra nossa, vossa. Se eu olhar a palavra vossa sozinha, parece um pronome de tratamento, né? Meu, teu, seu, nosso, vosso. Mas nesse caso aqui, embora esteja no feminino e sugira, né? Posso até sugerir que seja da ideia de posse, ele não está sendo empregado sozinho, ele está sendo usado com vossa excelência, com excelência. Então, isso aqui é tratamento, não é posse. Nesse caso, nem facultativo, é proibido mesmo, tá? Atenção, existem exceções para esses pronomes de tratamento, tá? Alguns vão aceitar. Quem são? Aqueles que admitirem o artigo A, tá? Como dona, senhora, senhorita, madame. A madame já vai, a senhora já vai, a senhorita já vai, a dona fulana tá aí. Se eles aceitam esse artigo na frente, eu posso botar crase diante deles, como tá bem aqui, ó. Nada disse a senhora, certo? Próximo caso, mais pronomes que não aceitam os demonstrativos. Eu botei o asterisco porque a gente já viu que aquele, aquela, aquilo aceita. Os indefinidos, que a gente usa quando não tem a informação completa ou precisa. Os interrogativos não aceitam, obviamente eles iniciam a frase, não pode ter nada diante dele. Quem, quando, como, que, qual. Aqueles que iniciam perguntas, como ele inicia, não tem como eu botar nada diante dele. E os pronomes relativos, que nós já podemos botar um asterisco também, porque alguns aceitam, né? Se eu tiver junção, porque começa com a qual, aos quais, as quais, né? Também vai aceitar. Olha o exemplo. É hora de dar um basta a essa barbárie. Essa pronome demonstrativo, posso botar? Não, demonstrativo único que aceito são os que começam com a. Aquele, aquela e aquilo. Não demonstrava sua tristeza a ninguém. Ninguém é o que? É um pronome indefinido. Eu não sei quem é esse ninguém, tá? Não é preciso essa informação para mim. Ninguém é pronome indefinido. Algum pronome indefinido aceita? Não, nenhum, tá? Aquela senhora a quem dirigi meus votos. Quem, nesse caso aqui, é um pronome relativo, né? Mas se fosse a qual, aí já aceita porque começa com a, tá? Então fica atento com isso aí. Que é esse que eu vou dizer bem aqui embaixo. Ó. Pode ocorrer a crase entre quando houver essa preposição da palavra que pede, a anterior, com pronome relativo a qual e as quais. Por quê? Porque começam com a e são femininas. Só para ser meninas, não para masculino, tá? Estas são as finalidades às quais se destina o projeto. A finalidade a que e às quais, tá? Nesse caso, como quais é feminino, vai com crase. E começa com a, né? Seria aquela a jovem que você se referia, quem se referia a. E como é a qual, crase aqui, tá? Então, é uma exceção do pronome relativo. Quando é que eu também não vou usar? A gente já falou dos pronomes do verbo e das palavras masculinas. Eu também não vou utilizar quando esse meu a estiver no singular e a palavra seguinte até for feminina, só que vai estar no plural. Olha o exemplo. Quem ela se dirigia? Quem se dirige a. A palavra que vem na sequência é pessoas, é feminina.
Mas eu vou botar crase aqui? Não. Por quê? Porque está no plural, enquanto o a está no singular. É sinal de que esse a é apenas a preposição e pessoas veio sem determinante, que eu posso dizer pessoas estranhas ou as pessoas estranhas. Nesse caso, não vai ter crase. Mas e se viesse, ela se dirigia às pessoas estranhas, assim, no plural, aí vai com crase, tá? Se a palavra seguinte for feminina e estiver no plural, esse a para receber a crase também precisará estar no plural. Quinto caso, eu não vou usar crase com palavras formadas, expressões formadas com palavras repetidas, são até femininas, mas é formado pela mesma palavra repetida. Olha o exemplo. O tanque se encheu gota a gota, ficou cara a cara, face a face. Por que, professora, que não vai crase? Vamos lá. Olha aqui, esse gota tem o A na frente? Não, então o segundo também não vai ter. Isso é o que a gente chama de paralelismo nas construções. A maneira como um vem escrito, o outro relacionado a ele também virá. Então, se o primeiro não tem, o segundo também não tem determinante. Os dois vão ser sem artigos e vai ter só a preposição, certo? Nomes de cidades, aqueles famosos topônimos, né? Nome de lugar. Como é que vai acontecer se eu tiver que botar? Eu tenho uma palavra que precisa do A e eu tenho na sequência o nome de cidade. Eu vou poder botar essa crase nesse meu A, preposição? Vai depender do nome da cidade. Tem cidade, tem país que aceita, né? Eu posso dizer o Brasil, por exemplo, ele aceita. A Alemanha aceita, certo? Algumas cidades, por exemplo, não vão aceitar. Eu não vou dizer a Paris, eu digo Paris. Se tiver diante de um nome de lugar, eu procuro colocar esse nome de lugar como sujeito de uma frase e observar se ele aceita ou não, tá? Olha o exemplo. Eles preferem ir a Paris. Paris aceita artigo na frente? Eu vou dizer, não, Paris é uma cidade famosa. Se eu botasse como sujeito da frase, viria sem artigo. Então, mesmo que quem vá a algum lugar, Paris não aceita o artigo A na frente. Então, não haverá crase aqui, tá? Agora, atenção. Se ela tiver um determinante, um adjetivo, uma característica na frente, aí já aceita. Porque se eu fosse formar frase, ia ficar como a fascinante Paris é uma cidade histórica, por exemplo. Quando surge esse determinante, esse adjetivo na frente, ela passa a admitir o artigo. Aí vai acontecer a crase, tá? Muito cuidado com isso aqui, chama determinante, adjetivo, característica. Ele vai alterar o emprego da crase várias vezes. Prepare-se para isso, tá? Vamos lá. Existe regra específica só para a palavra casa e para a palavra terra. Antes da palavra casa, se ela for empregada no sentido de lá, da residência da pessoa, essa crase ela é proibida se ela não estiver determinada, tá? Igual aqui, ó. Voltei a casa cedo. Quem volta, volta a algum lugar, certo? Casa. De que essa casa? Ela está determinada? Não. Posso usar crase? Jamais. A partir do momento que tiver determinada, o que vai acontecer? Ela passa a ser obrigatória. Igual a frase de baixo. Voltei à casa de meus pais cedo. Quem volta a algum lugar. Nesse caso, eu estou voltando para casa. Residência, o lar. Mas está dizendo de quem é? De quem é essa casa? De meus pais. Como ela está determinada, essa crase passa a ser obrigatória, tá? E antes da palavra terra, a mesma coisa, olha lá. Quando eu pregar a palavra terra no sentido de chão firme, como se fosse a oposição do mar ou do ar, não está no ar nem no mar, está na terra. Essa crase, ela vai ser proibida se essa terra não estiver determinada. Que terra é essa? Se tiver só terra, sem dizer de quem é, crase proibida. A partir do momento que ela está determinada, o que vai acontecer? Lá vem a crase. Apareceu o determinante, a crase vem. Olha lá. Os marinheiros já voltaram à terra. Estavam no mar e voltaram à terra. Vai crase? Não, porque é só oposição a mar. Se eu disser, os marinheiros voltaram à terra de seus sonhos, que terra é essa? Aquela com a qual eles sonham, a terra dos seus parentes, a terra dos seus pais, a terra natal, etc. Está determinada essa palavra terra? Então vai acontecer a crase, certo? Mas ainda tem mais um caso da palavra terra, né? Que é a terra planeta. Nesse caso, ela vai seguir as regras.
certo? Como qualquer substantivo feminino. Só vai receber a crase se a palavra anterior pedir e como ela aceita, né? A espaçonave voltara à Terra, nesse caso aqui é voltará à Terra no ano 3000. Nesse caso, observe, quem volta, volta a algum lugar. E Terra, o planeta, nós chamamos de a Terra. Então, aceita a crase, certo? Nono caso, esse a gente só reforça, tá? Mas creio que fica bem claro porque que eu não posso usar crase diante do artigo indefinido. Porque eu tenho só duas possibilidades no artigo. Ou essa palavra vai estar definida para mim, ou vai estar indefinida. Eu não posso usar os dois ao mesmo tempo, porque um já exclui o outro. Então, se eu já estou usando um artigo indefinido, não tem como colocar mais um artigo indefinido na frente dele, certo? Ele queria bem, quem quer bem a alguém, correto? E quem era essa pessoa? Uma camponesa. Observe que quando eu uso uma camponesa, eu optei pelo artigo indefinido. Essa camponesa ela não vai poder ser ao mesmo tempo definida e indefinida, tá? Quando é que eu uso indefinido? Quando um dos interlocutores ou os dois não sabe exatamente que camponesa é essa, tá? Quando os dois ouvintes, os dois falantes, né, quem manda a mensagem, quem recebe a mensagem, os interlocutores conhecem, sabem de quem se trata, eu uso o determinante. Então, se eu chegasse para você e dissesse, olha, eu tenho que te falar sobre uma pessoa hoje, é claro que eu sei que pessoa é essa, mas você ainda não sabe. Por isso eu uso indeterminante, né? Um artigo indefinido. Um dos dois falantes da conversa não sabe do que se trata. Está indefinido ainda. Se nós dois já soubéssemos, eu iria falar para vocês, olha, eu tenho que te falar sobre a pessoa hoje. Eu sei, você também sabe, tá? Então, nesse caso, a gente opta por um determinante. Um artigo definido. Ou vai estar definido ou indefinido. As duas coisas ao mesmo tempo não tem como ser. Então, se eu tenho um artigo indefinido, não tem como ter outro a na frente dele para fazer a junção com esta preposição que a palavra querer bem exige aqui, né? As palavras querer bem exigem. Não tem como fazer essa junção, então não haverá crase. Então, diante de artigo definido, jamais acontecerá crase, sem exceções. No caso do numeral, também não. Sempre vai depender. São aqueles numerais que rejeitam o artigo, porque alguns aceitam. Olha o exemplo. O número de mortes chegou a 20. 20 aceita artigo na frente? A 20 não, são 20 pessoas, tá? Então ele não vai aceitar esse artigo na frente, por isso vai ser só a preposição sem a crase. Agora, no caso desse numeral ordinal, aceita, porque eu posso dizer a primeira, a segunda, a terceira. Então, ele já admite o artigo na frente. Na frente dele pode acontecer a crase? Sim, quem se refere a. E eu posso dizer a primeira. Então, nesse caso, crase aqui ocorre. No caso anterior, não. Atenção, tá? Quando eu estiver usando os numerais, de 20 a 30, né? Pode botar crase aqui? Não, tá? Não admite essa crase. Tem gente que põe da página 1 a 3 e bota a crase. No caso desses numerais aí, eles rejeitam o artigo, então sem crase. A partir de agora, então, exercício com vocês. Qualquer dúvida, busque sua professora, mande sua pergunta que ela terá prazer em ajudá-los a sanar essa dificuldade. Estudem bastante a crase porque é um assunto que costuma cair, tá? Até a próxima!